Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Parte 26. Capítulo 100. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida, abre aspas, tu serás feliz, Bentinho. Tu vais ser feliz, fecha aspas. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também, espantado. Ouviu o quê? Ouvi uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa, você mesma que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Abre aspas. Tu serás rei, Macbeth. Fecha aspas. Ou, abre aspas. Tu serás feliz, Bentinho. Fecha aspas. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah, você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto. É caju chupado, não vale nada. Agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto e trabalhador, e marido de truz. Mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que é de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos que tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho. Foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário outrora. Confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa é já de olhos pensativos. Era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que outros sabem, e cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova deveras? Pois então, temos falado sobre isso e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si. Boa, discreta, prendada, amiga da gente, e uma dona de casa, que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha é que distribui o dinheiro, paga as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz. Você já a viu o ano passado, e quanto à formosura, você sabe melhor que ninguém. Mas, deveras, mamãe consultou o senhor sobre nosso casamento? Positivamente não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu é que, na resposta, falei em Nora. Dona Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre me escrevia, falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito bem, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe?
São contos, naturalmente, mas enfim, o doutor João da Costa enviuvou há poucos meses. E dizem, abre parênteses, não sei, o protonotário é que me contou, fecha parênteses. Dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez, entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito. Contanto, ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo. E logo sério, digo isso por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz de minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras. Abre aspas. Tu serás feliz, Bentinho. Fecha aspas. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos. E assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salva a redação própria de mãe, abre aspas. Tu serás feliz, meu filho. Capítulo 101. No céu. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vá espairecer em outra parte. Casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos de sua primeira epístola. Abre aspas. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, a herdeiras convosco da graça da vida. Fecha aspas. Em seguida, fez o sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente que desmentiriam a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho. Nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda parte latim e escritura. É verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como estas, por exemplo. Abre aspas. Sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Fecha aspas. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas desse mundo. Capítulo 102. De casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamo-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos. E ríamos de José Dias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto,
que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e da minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando minha cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então, eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho, digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença. E confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redarguiu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com o sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me via embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam. Alguns perguntavam: quem são? E um sabido explicava: esse é o Dr. Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na Glória. As famílias residem em Mata-Cavalos. E ambos os dois. É uma mocetona. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar, José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhados contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1857. A felicidade tem boa alma. Capítulo 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da Glória com os almoços de Mata-Cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa, excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no fórum. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Escobar e eu, a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco, íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro,
Não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixa lá, Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá se for necessário. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações. Eu, mais de uma vez, dava por mim a rezar e pedi-lo. Já não era como em criança. Agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa.